Hoje vamos explorar a história de uma figura icônica que revolucionou a indústria automobilística. Estou falando de Henry Ford. Conhecido como o pai do mercado automobilístico, Ford foi responsável por introduzir inovações que transformaram a maneira como os carros eram produzidos e acessíveis para as massas. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar na vida de Henry Ford, desde suas origens até a fundação da Ford Motor Company, destacando sua visão de produção em massa e o impacto duradouro que sua inovação teve na indústria automobilística. Prepare-se para descobrir como Henry Ford moldou o mercado automobilístico com suas ideias revolucionárias. Quais foram as principais inovações introduzidas por Henry Ford? Como a estratégia de produção em massa e a linha de montagem contribuíram para tornar os carros mais acessíveis? Além disso, qual é o legado de Henry Ford na indústria automobilística? Curioso Diário. Henry Ford nasceu em 30 de julho de 1863, em uma fazenda próxima a Dearborn, em Michigan, nos Estados Unidos. Desde jovem, Ford mostrou interesse e habilidade em mecânica e motores, e aos 16 anos deixou a fazenda para trabalhar como aprendiz de máquina a vapor em uma fábrica em Detroit. Na fábrica em Detroit, Henry Ford começou a adquirir conhecimentos práticos sobre máquinas a vapor e mecânica industrial. Ele se destacou como um trabalhador dedicado e logo se tornou um engenheiro habilidoso. Sua paixão pela mecânica continuou a crescer, levando-o a explorar novas tecnologias e a se envolver no desenvolvimento de motores a combustão interna. Em 1891, Henry Ford ingressou na Edison Illuminating Company, onde trabalhou como engenheiro de plantão. Durante seu tempo na empresa, ele teve a oportunidade de experimentar e aprimorar seus conhecimentos em eletricidade e tecnologia. Essa experiência seria fundamental em sua jornada futura como pioneiro na indústria automobilística. A visão de Ford começou a se manifestar quando ele começou a trabalhar no desenvolvimento de seu primeiro veículo automotor. Em 1896, ele construiu o Quadricycle, um veículo motorizado de 4 rodas com um motor a gasolina. Esse protótipo rudimentar, embora fosse apenas o início, mostrou seu potencial como inventor e empreendedor. No ano de 1903, Henry Ford fundou a Ford Motor Company, com o objetivo de produzir carros acessíveis para o público em geral. Sua visão era transformar a indústria automobilística, tornando os automóveis mais baratos e acessíveis para a classe média. Em 1908, a empresa lançou o icônico modelo T, um veículo que revolucionou a maneira como as pessoas viajavam e que se tornou um símbolo da era automobilística. No final do século XIX e início do século XX, o mundo estava testemunhando grandes transformações industriais e tecnológicas. Foi nesse cenário de mudanças que Henry Ford emergiu como uma figura pioneira e revolucionária. A indústria automobilística estava em ascensão, porém os carros eram considerados luxos inacessíveis para a maioria das pessoas. Era necessário um novo modelo de produção que permitisse a fabricação em larga escala, reduzindo custos e tornando os automóveis mais acessíveis. Foi com o lançamento do lendário modelo T, em 1908, que Ford se destacou como um verdadeiro visionário. O modelo T foi um carro simples, robusto e acessível, que rapidamente se tornou um sucesso. No entanto, foi a implementação de sua inovadora estratégia de produção em massa que revolucionou a indústria automobilística. Ford introduziu a linha de montagem móvel, um sistema no qual os componentes do carro eram trazidos até os trabalhadores, que realizavam tarefas específicas de montagem. Se você já completou o ensino médio, provavelmente estudou sobre esse tipo de sistema. Adivinhe só o nome: Fordismo. Bem discreta menção. Esse novo sistema permitiu uma produção mais rápida e eficiente, reduzindo significativamente o tempo necessário para construir um automóvel. Como resultado, os custos de produção foram reduzidos e, consequentemente, os preços dos carros caíram. A combinação do modelo T, acessível, e a linha de montagem inovadora resultaram em um sucesso estrondoso para a Ford Motor Company. O sonho de Henry Ford de tornar os automóveis acessíveis para as massas se tornou realidade, abrindo caminho para uma nova era na indústria automobilística. O Fordismo é um termo que se refere ao sistema de produção em massa desenvolvido por Henry Ford
e aplicado pela primeira vez na indústria automobilística. Esse modelo revolucionário de produção teve um impacto profundo não apenas na indústria, mas também na organização do trabalho e na economia como um todo. Uma das principais características do Fordismo é a adoção da linha de montagem, um método de produção em que as tarefas são divididas em etapas sequenciais e os trabalhadores se especializam em uma única tarefa. Com a linha de montagem, cada trabalhador executa uma atividade específica de forma repetitiva, o que permite aumentar a eficiência e a produtividade. Essa abordagem inovadora resultou em uma significativa redução do tempo necessário para a produção de um automóvel. Antes do Fordismo, a fabricação de um carro era um processo lento e artesanal, exigindo muitas horas de trabalho. Com a linha de montagem, Ford conseguiu produzir o modelo T de forma rápida e econômica. Além disso, o Fordismo introduziu a ideia de salários mais altos para os trabalhadores. Ford acreditava que pagar salários melhores permitiria que seus funcionários comprassem os carros que estavam produzindo. Com salários mais altos, os trabalhadores se tornaram consumidores, impulsionando a demanda por automóveis e criando um ciclo virtuoso de produção e consumo. O impacto do Fordismo não se limitou apenas à indústria automobilística. Esse modelo de produção se espalhou para outros setores da economia, como a indústria de eletrodomésticos e a fabricação de bens de consumo em geral. O Fordismo se tornou sinônimo de eficiência e produtividade, influenciando práticas de gestão e organização do trabalho em todo o mundo. Além disso, o Fordismo teve implicações sociais significativas. A produção em massa permitiu que os produtos se tornassem mais acessíveis para as pessoas, mudando a forma como as pessoas viviam e se relacionavam com os bens de consumo. O automóvel, em particular, se tornou um símbolo de mobilidade e status social. O Fordismo revolucionou a indústria e teve um impacto duradouro na economia e na sociedade. A introdução da linha de montagem e a abordagem de salários mais altos transformaram a produção em massa em uma realidade viável. O Fordismo influenciou práticas de gestão, organização do trabalho e comportamento do consumidor, deixando um legado indelével no mercado automobilístico e além. Henry Ford deixou um legado profundo que vai além das indústrias automobilísticas. Sua visão empreendedora e suas inovações revolucionaram a forma como os produtos eram fabricados, como o trabalho era organizado e como o mercado consumidor se comportava. Seu legado perdura até os dias de hoje. Sua implementação da linha de montagem permitiu a produção rápida e eficiente de automóveis, tornando-os acessíveis às massas. Isso transformou o automóvel de um luxo para uma necessidade e revolucionou a mobilidade e o transporte pessoal. Além disso, Ford foi pioneiro na adoção de salários mais altos para os trabalhadores de suas fábricas. Com seu famoso salário de $5 por dia, ele não apenas atraiu e reteve trabalhadores qualificados, mas também permitiu que eles se tornassem consumidores de seus próprios produtos. Essa abordagem de remuneração elevada ajudou a estabelecer uma classe média em ascensão e estimulou o crescimento econômico. Seu legado continua a inspirar e influenciar a forma como pensamos sobre produção, negócios e o papel dos produtos nas vidas das pessoas. Bom, chegamos ao final deste vídeo. Gostaríamos de agradecer a todos por nos acompanharem e explorarem esse tema fascinante conosco. O canal está começando agora, então aproveite para nos ajudar apertando no botão de se inscrever e no sininho para não perder nada. Assim, você nos incentiva a continuar produzindo conteúdo. Deixe seus comentários abaixo e participe da discussão. Queremos saber sua opinião sobre a história da Ford. E não perca os próximos vídeos, nos quais abordaremos temas relacionados à tecnologia, inovação e segurança. Até lá!